Temos estudado nesta semana sobre louvar a Deus. Como louvar a Deus? Por que louvar a Deus? Mas será, irmãos, que existe alguma forma de adoração que pode não ser agradável a Deus? Será que as nossas orações, os nossos louvores, sempre agradam a Deus? Em que condições elas podem não agradar a Deus? Vamos ver isso no livro de Salmos. Salmos 40, versos 6 a 8. Diz assim: o Senhor não quer sacrifícios e holocaustos como adoração, mas Ele quer que os adoradores façam a vontade de Deus e tenham a sua lei no coração. Não são os sacrifícios que importam, mas o que importa é a lealdade, a obediência. Salmo 40, dos versos 7 a 23, diz assim: o Senhor não necessita de sacrifícios. Ele é o dono de tudo. De nada serve declamar os preceitos do Senhor ou saber de cor os termos da aliança. Não serve se você apresentar essas características. Aborrece a disciplina, rejeita as palavras do Senhor, se associa e alegra-se com os pecadores, fala mal, trama enganos, fala contra os irmãos, difama, se esquece de Deus. O Senhor Deus, irmãos, tem aversão a uma religião formal, a uma religião não sincera, a adoração e louvor sem espiritualidade. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Deus não estava repreendendo o seu povo por seus sacrifícios e holocaustos, mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Os salmos não pregam contra o sacrifício e a adoração, mas contra o sacrifício vão e a adoração vazia demonstrada na injustiça desses adoradores. Veja, irmãos, adoração vazia, adoração que não vale nada, porque ela não é sincera e ela não é acompanhada de boas obras. Veja, Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezará o Senhor. Como é que é o louvor agradável a Deus? Espírito quebrantado. Quando não há unidade entre a expressão externa da adoração e a motivação interna correta para ela, em geral, os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus. Ou seja, as formas de adoração que se tornam um fim em si mesma, em oposição ao Deus a quem esses rituais devem apontar e revelar. O cuidado que devemos tomar, irmãos, para que os nossos rituais, as nossas formas de adoração não se sobreponham ao Deus que é objeto da adoração. O Senhor Jesus advertiu quanto a isso. Veja lá João 4, 23 e 24, especialmente o verso 24. Devemos adorar em espírito e verdade. Todo o restante é falso. O que é adorar em espírito e verdade? É com toda a sinceridade, com as melhores faculdades intelectuais, com todo o fervor. Vou ler ainda para concluir um texto da nossa lição. Sacrifícios não são suficientes. De que adianta esses sacrifícios se o coração dos que ofereciam não estavam cheio de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças, os sacrifícios de todos poderiam se agradar a Deus como sacrifícios de justiça. Aqui o Salmo estava se reportando aos animais que eram oferecidos em sacrifício. Jesus, ao citar Isaías, expressou isso assim: esse povo me honra com os lábios, mas no seu coração está longe de mim. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes durante o seu ministério. Os problemas nos Salmos, problemas na época de Jesus, será que esses problemas se repetem? Como tem sido a nossa adoração hoje? Ela é com sinceridade e fé ou ela é formal, tradicional, ritual? Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a nossa adoração seja sincera, para que a nossa oração seja uma oração de fé, de contrição, em louvor real, concreto ao Senhor Deus, nosso Pai.